força, há uma força me levantando. É o teu poder que me visita agora. Diga que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar, Senhor. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Eu sei que estás comigo nessa hora. Diga uma força, há uma força me levantando. É o teu. Aleluia. E o poder do Senhor te visita, não só te visita, mas habita em você. Em nome do Senhor Jesus, exalte o Senhor por isso. Se alegre em nome do Senhor Jesus por isso, igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, nosso Deus e nosso Pai, e nesta noite nós temos a certeza que o Senhor está presente para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos encher, ó Deus, da tua sabedoria, do entendimento, meu Pai, para que nós venhamos construir, meu Deus, na rocha, Senhor, e jamais sermos abalados, e jamais, ó Deus, sermos sacudidos. Ah, meu Deus, pois estes são os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E que o Senhor venha falar conosco, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque nós necessitamos, nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir a tua direção. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Diga: o teu servo está pronto para ouvir e pôr em prática a tua palavra. Diga: graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos, pode se sentar. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, uma palavra de fé. Depois da palavra eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos fazer uma oração forte. E qual é a oração forte? É aquela oração que é feita com entendimento. Você faz a oração baseado naquilo que você entendeu na palavra, naquilo que o Senhor falou contigo, aquilo que saltou os teus olhos, aquilo que na hora da pregação lhe trouxe alegria. E aí você fala com o Senhor, você se levanta contra o mal, e o mal tem que sair. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero incentivar você nesta noite a viver uma vida de poder. Eu quero que ver as manifestações na sua vida seja algo comum. Eu quero que você preste atenção para que você não venha confundir as coisas. Assim como era comum na igreja primitiva, assim como era comum na vida dos apóstolos, você tem uma ideia, a sombra de Pedro curava enfermos, expulsava demônios. Era pelo Pedro, pastor? Nós vamos aprender que não era por conta dele, era a fé que ele tinha no Senhor Jesus. Nós vamos aprender que o que eles tinham, nós temos. O apóstolo Paulo, ele já deixou bem claro que não era por capacidade própria. Ele dizia: de mim mesmo eu não tenho suficiência, de mim mesmo eu não tenho capacidade, mas a minha capacidade vem de Deus. Então às vezes a gente olha para esses homens, ver os feitos dele, as maravilhas que aconteceram na vida deles e através da vida deles, e pensamos que tudo aquilo foi exclusivo somente para eles. Não, Paulo deixou claro aqui para nós,
que não vinha dele, vinha de quem? De Deus, toda a capacidade. Então, o mesmo Deus que ele servia, o apóstolo Paulo, nós servimos. O mesmo Deus que o Pedro servia, o João servia, nós servimos. Amém, povo de Deus? Não é só o Deus do Abraão, o Deus do Isaac, o Deus do Jacó. Como é o seu nome? Fala aí, é o Deus da Maria, do João, o Deus do Lucas Estael, é o meu Deus também. Como prosperou, abençoou a vida do Abraão, do Isaac, do Jacó, como ele foi com Elias, como ele foi com Davi, como ele foi com José. Você precisa entender e ter a fé que ele é com você também, e através de você ele quer fazer coisas grandiosas e poderosas. Você precisa crer nisso. Atos capítulo 3, vamos lá? Atos capítulo 3, versículo 11 diz assim, ó: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Antes de nós continuarmos a ler aqui, eu quero contar a história dos versículos seguintes. O Pedro e o João estavam subindo na hora nona em direção ao templo chamado Formosa. E a Bíblia Sagrada nos diz que todos os dias era colocado um coxo na porta do templo. E a finalidade de colocarem o coxo na porta do templo é para que ele viesse pedir esmolas, para que ele viesse ali receber algum trocado, alguma moeda, alguma coisa do tipo. E é incrível, irmãos, que ele achava, encontrava alguém para colocar ele na porta do templo, e nunca encontrou alguém para colocá-lo dentro do templo. E aquele homem esperava ali uma ajuda financeira, algum alimento não perecível talvez. E preste atenção, essas coisas ajuda demais. Se puder ajudar alguém financeiramente, você puder ajudar alguém com alguma cesta básica, isso ajuda e ajuda muito. Só que isso não é tudo. Nós precisamos entender que o que de fato muda a vida de qualquer pessoa é o Evangelho, é esse encontro com Jesus, é esse encontro com a palavra. Então aquele homem era colocado ali todo dia, e todo dia ele tinha a mesma necessidade. Talvez ele recebia um trocado ou outro, mas saía dali como? Aleijado, da mesma forma. E por ser aleijado, deficiente, ele tinha que voltar no outro dia, para conseguir mais alguma esmolinha, mais alguma coisinha. Assim é a vida daquela pessoa que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Ela sempre vai viver esmolando. Você lembra lá da história da Sirofenícia? Que Jesus falou: não me convém tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse o quê? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo ali foi algo forte de fato, porque ela entendeu que aquilo que ela precisava era o quê? Migalhas. Era algo pequeno, era algo pouco para o Senhor Jesus. Mas preste atenção, nós não podemos viver de migalhas. Por exemplo, cura, libertação, uma bênção na vida financeira, comparado com a obra excelente do Senhor na nossa vida, tudo isso é migalha. E como a mulher bem disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Só que para os filhos ele tem o quê? O pão. Para os filhos ele tem a salvação. Para os filhos ele tem morada eterna. Para os filhos ele tem paz eterna. Para os filhos ele tem vida e vida abundante. Então nós devemos ser estes filhos, assumir a nossa posição de filhos, e não ficar dependendo de migalhas. Tem muitas pessoas assim na igreja. Claro que aqui, graças a Deus, não tem. Amém? Mas tem pessoas que vêm, faz uma campanha, passa ali uma semana na igreja, alguns meses, as coisas melhoram, e o que ela faz? Se afasta novamente. É só as coisas melhorarem, mudarem,
que ela logo se afasta novamente, se contentou com uma migalha, porque melhorou, porque mudou alguma coisinha ou outra. Mas o filho, ele persevera, porque ele sabe que o que o Senhor tem para ele é bem maior e é bem melhor. Quem é filho aí, diga amém. Então esses homens, Pedro e João, homens de Deus, eles estavam subindo em direção ao templo, e eles avistaram aquele aleijado. Talvez eles ficaram ali, se moveram ali de íntima compaixão, e vendo aquele aleijado, eles disseram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele falou para ele ficar de pé. Pedro pegou na mão dele, e a Bíblia fala que ele ficou firme nos seus tornozelos. Olha só que coisa poderosa. Pedro falou: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro tinha algo muito mais importante do que ouro e prata, sim ou não? Pedro tinha algo muito mais excelente do que ouro e a prata. Como eu falei, poderia dar um ouro, a prata ali para ele, mas algum dia depois ele ia precisar novamente. Pedro falou: o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou, ficou firme sobre os seus pés. Entenda, o que o Pedro e o João tinham, nós temos também. Você pode não ter nesse exato momento ouro e prata. Talvez muitas pessoas chegam para você contando da situação delas, que precisa de uma porta de emprego, que precisa de uma ajuda financeira. Talvez você não tenha aquilo exatamente que ela está pedindo, mas você tem algo poderoso na sua vida, que é a unção do Espírito Santo, que é o poder e a autoridade que foi confiado em você, através do nome do Senhor Jesus. Então você tem algo muito mais excelente do que ouro e prata. É o poder do Espírito que foi confiado a você. E nós vemos muitas pessoas sofrendo, padecendo, e nós não fazemos nada, muitas das vezes. Às vezes as pessoas chegam para reclamarem da vida, se lamuriando, e nós só damos um tapinha nas costas. Amigo, é assim mesmo. Eu também estou do mesmo jeito. É ou não é verdade? Irmãos, às vezes é a oportunidade que o Senhor nos dá para usar o poder de Deus e o Senhor ser glorificado ali naquele momento. Lembra lá do coxo? Não sei se era o coxo ou era o cego, que os discípulos perguntou: quem pecou para que nascesse assim? Ele ou seus pais? Jesus falou: nem ele nem seus pais, mas se ele está assim, a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. E naquele instante ele foi curado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não é que Deus cria a pessoa coxa ou cega para o nome dele ser glorificado. Entenda, se o problema surgiu, se a dificuldade surgiu, que o nome do Senhor seja glorificado. Como? Deus, obrigado pela doença, obrigado, Deus, pela dificuldade. É assim? Não. É você orar, exigir que o mal saia, e você vê o nome do Senhor sendo glorificado, vendo a cura, vendo a situação sendo resolvida, vendo as coisas se resolvendo. É nisso que o nome do Senhor é glorificado. É assim que o Senhor é glorificado em nós. Como, pastor? Eu e você dando muitos frutos. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. E olha só aqui o Pedro e o João frutificando, vendo um coxo que muitas pessoas levavam à porta do templo, mas nunca achou alguém para colocá-lo dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, não é como um coxo, é como um homem que anda com suas próprias pernas. E as pessoas vendo aquele grande feito ficaram atônitas, ficaram maravilhadas. Nossa, como isso aconteceu? E sabe, eles queriam endeusar já o
o Pedro e o João. Esses homens aí só podem ser muito especiais. Esses homens são diferentes. E é o que muitos de nós fazemos. Quando vemos alguém tendo resultado nas suas orações, quando vemos alguém orando, milagres acontecendo, a gente fica maravilhado. Nossa, esse é muito especial. Só que assim como ele é especial, você também é. Nós também somos. Porque a diferença é o Senhor Deus na nossa vida. É a autoridade que há no nome de Jesus. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então eu quero que você saia daqui entendendo que há poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai orar, milagres vão acontecer, porque às vezes nós queremos ganhar o nosso familiar, ganhar lá o nosso vizinho para Cristo, mas é preciso eles verem os sinais, é preciso eles verem as maravilhas. Você é esse testemunho, essa pessoa que vai testemunhar o poder de Deus através de você orando e as pessoas sendo curadas, libertas, alcançando a vitória, mas também você contando o que Deus fez na sua vida, e eles presenciando o que Deus faz na sua vida diariamente, porque a Bíblia fala: os sinais seguirão os que crerem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônio, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e sararão, falarão novas línguas, se pisarão em serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum vos causará. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então os sinais seguirão os que crerem. As pessoas lá fora, querendo ou não, elas estão querendo ver os sinais, elas precisam ver os sinais, e às vezes nós ficamos lá olhando para quem ora e os sinais acontecem, e achamos que é só na vida daquela pessoa. Como muitas pessoas falam: isso morreu junto com os apóstolos, isso aí era só no tempo do Tiago, do João, do Pedro, do Paulo. Isso aí já não é mais para os dias de hoje. Pois eu digo para você que é sim para os dias de hoje. A nossa igreja tem que ser essa igreja de poder, amém? Você tem que ser essa pessoa de poder. Pastor, o demônio manifestou lá na minha vizinhança. Não chamou por quê, irmão? Não chamei, pastor, porque eu mesmo repreendi aquele mal. Mandei o bicho se ajoelhar e sair em nome de Jesus. Porque tem gente que já fica desesperada: pastor, vem, que eu não sei o que fazer. Não, você não, você manda o bicho calar a boca e ordena que ele saia em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Algum conhecido seu, talvez da sua casa, está lá enfermo, e tem muitas pessoas que não têm coragem nem sequer de impor as mãos sobre a cabeça dele, para orar, para repreender o mal. Mas que não acontece nada. É por isso que não acontece. E tem aqueles que vai: não, eu vou orar aqui para ver se acontece alguma coisa. Botou o si, meu irmão, já demonstra que não tem fé. Se não, você tem que ter a certeza: eu vou orar e vai acontecer, em nome de Jesus. Porque o que o Pedro e o João tinham, eu tenho. Falou: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Nós temos, irmãos, o que eles têm. Olha só o que ele disse aqui no versículo 12: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Preste atenção. Aí o Pedro fala para eles: por que vocês estão maravilhados mesmo? Preste atenção, irmãos, era algo tão comum para o Pedro e João, que eles não ficaram ali maravilhados. Não no sentido de menosprezar o milagre, vocês estão entendendo, sim ou não? Mas no sentido de ser algo já corriqueiro, que fazia parte do dia a dia dele. É a mesma coisa da pessoa que mora lá no litoral, que vê o mar todo dia, passa por lá todo dia, e aquele que vai a primeira vez, né? Fica com os olhos brilhando, pega a água, prova para ver se é salgada mesmo. Você fez isso primeira vez que viu? Pastor, eu provei para ver se era salgado, aquele açudão grande.
Vocês estão entendendo, sim ou não? Para eles era algo comum, eles vivenciavam aquilo no dia a dia. E ele falou: por que vocês estão maravilhados? E também falou mais: vocês ficam assim, como se fosse pela nossa própria virtude, como se fosse pela nossa santidade que fizéssemos isso. Então aqui eles deixam bem claro, não é nossa virtude. Você sabe o que é virtude, sim ou não? Não é o nosso poder, não foi o meu poder que curou esse homem, não foi minha santidade que curou esse homem. Aqui ele fala o que foi. Aqui ele diz, vamos ler aqui o versículo 13: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou quem? A seu Filho Jesus, a quem vos entregastes perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que o quê? Fosse solto, mas vos negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. O 15: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos o quê? Testemunhas. Então aqui ele deixa bem claro, não foi o meu poder, não foi a minha santidade. Entenda, o poder não é meu, o poder não era do Pedro, do Paulo, o poder provém de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse poder ele confiou a quem? A você também, a nós. Não, pastor, era só no tempo do Paulo, do João. Eles morreram, irmão. Do que adiantaria esse poder na vida deles se eles estão mortos? Hoje você é os novos discípulos de Cristo, e futuramente serão os teus filhos, os teus netos, e assim sucessivamente. Esse poder está em nossas mãos, e o que nós estamos fazendo? Então ele deixa bem claro, tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó exaltou o seu Filho, aquele que vocês entregaste para serem crucificado, vocês o mataste. E aí ele fala no versículo 15, que é algo muito importante: e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos o quê? Testemunho. Domingo eu quero falar mais sobre esse assunto. Mas olha só, irmão, Jesus falou aos seus discípulos para eles não se ausentarem de Jerusalém, até que descesse sobre eles o Espírito Santo, sim ou não? Até que viesse sobre eles o Espírito Santo, e eles receberiam essa virtude do Espírito, para eles serem o quê? Testemunhas. Aonde, pastor? Jerusalém, Judeia, Samaria, e até onde? Os confins da terra. Talvez você não pode ser testemunho lá em Jerusalém, Judeia, mas nós estamos aqui. Os confins da terra quer dizer em todos os lugares. Em todos os lugares. Você é testemunha de Jesus Cristo aqui na cidade de Codó. Lá na sua vizinhança, você é esse testemunho de Jesus. Mas irmãos, deixa marcado aqui o Atos. Vamos aqui em Coríntios rapidinho. Eu quero, irmãos, que você tenha essa sede de ver maravilhas acontecendo por meio das tuas mãos, assim como acontecia por meio das mãos dos apóstolos. Eu quero que você deseje, meu Deus, as maravilhas têm que acontecer por meio da minha vida também. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá, pessoal? Não é Coríntias não, tá amarrado. Só leia aí Coríntias. Na Bíblia só tem coisa boa, é ou não é? Só tem coisas boas. É Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim,
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e o quê? De poder. Então Paulo ele fala para os coríntios, a minha pregação não consistiu de palavras persuasivas. Paulo não queria convencer aqueles homens com persuasão humana, não queria levar para eles sabedoria humana. Deixa eu falar para você, essa sabedoria humana não serve para muita coisa não. Amém, povo de Deus? Não muda muita coisa não. Pode ter certeza. Tem muitas pessoas que estão aí em um sincretismo religioso, e elas conhecem às vezes muito da Bíblia, mas a vida delas continua da mesma forma. O Paulo ele falou que foi até eles com o que, igreja? Demonstração do Espírito e de poder. Então não é por persuasão humana, jeitinho humano, eloquência humana. Nós precisamos demonstrar o sobrenatural. Lembra lá do Elias? Você não vai fazer que nem o Elias fez não, mas lembra lá do Elias? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você aí. Fogo do céu caiu? Então eles de fato soube que ele era homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, tem que haver sinais e prodígios em minha vida e através da minha vida. As pessoas têm que ver quem eu era e hoje quem eu sou, e as pessoas precisam entender que se elas precisarem de fato de um homem de Deus, eu estou aqui. Uma mulher de Deus, você está aí. Você ora e quando você ora, o poder de Deus se manifesta. Você não chega para a pessoa apenas com palavras de sabedoria humana. Na verdade, nós não usamos aqui palavras de sabedoria humana. Às vezes nós estamos lá tentando convencer as pessoas, e às vezes até tentando forçá-las, mas a Bíblia fala que não é por força, não é por violência, é pelo mover do Espírito. E o apóstolo Paulo está falando, eu vim demonstrar a ação do Espírito e o poder dele. Irmãos, eu desejo ver isso na minha vida.